Você já ouviu falar sobre OKL? Olha, se você não conhece, essa é uma das coisas que você precisa aprender se você é um desenvolvedor Mendix. Então, fica comigo que hoje você vai aprender OKL, para que serve e como você pode utilizar ele no Mendix. Fala pessoal, bem-vindos ao canal e sim, hoje é o dia. Eu nunca falei sobre OKL aqui, acho que eu nunca falei. Essa é a primeira vez, eu tô bem empolgado para falar para vocês sobre OKL no Mendix e como que vocês podem utilizar o OKL no Mendix, que vai te ajudar a extrair dados de uma maneira muito mais flexível, muito mais profissional, eu diria. Mas antes que a gente entre no assunto do OKL, eu já peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, aí você não vai perder nenhum conteúdo e também dê um like aqui nesse vídeo para que esse conhecimento aqui chegue a cada vez mais pessoas, assim como chegou para você. Bom pessoal, sem mais demoras, sem mais enrolações, bora lá, bora aprender sobre OKL. Bom, OKL basicamente significa Object Query Language. Assim como o XPath, o OKL ele também é uma linguagem de script que ajuda a gente a extrair dados. Tem ali uma certa semelhança com SQL, mas o OKL foi desenvolvido especialmente para o Mendix para que a gente possa extrair informações muito parecido com o SQL. É praticamente uma homenagem o OKL ao SQL, só que o OKL tem algumas características que o torna único para ser utilizado em Mendix. Mas eu tenho certeza que ao longo do vídeo você vai entender melhor e como utilizar o OKL na sua aplicação. Ele é perfeito para você fazer um dashboard, fazer charts, relatórios mais específicos, né, que não ficam ali restritos ao domínio de modelo, né, ao domain model da sua aplicação. Bom, vamos lá, vamos então, gente, aprender sobre o OKL. Eu vou começar então, gente, compartilhando aqui a minha tela e o que vocês estão vendo aqui é um simples domain model, tá? Onde eu tenho aqui uma entidade chamada cliente, né, customer, que pode ter várias vendas. Essa mesma venda pode ter um produto, mas um produto também pertence a várias vendas. Tudo bem, eu entendo que uma venda, né, pode ter vários produtos e vice-versa, mas isso daqui é só um modelo hipotético, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui. E temos também uma entidade não persistente chamada report, onde a gente tem o cliente, que vai ser uma string, e o total de pedidos, que vai ser um número inteiro, tá? Bom, isso daqui vocês também vão entender mais pra frente, como é que isso daqui funciona. E pra gente começar a brincar com o OKL no Mendix, gente, a gente precisa baixar alguns módulos, tá? No Marketplace. Então, eu já tenho eles baixados aqui, tá? Então, se eu vir aqui no Marketplace Modules, vocês vão ver que a gente vai precisar do Community Commons, tá? Ele é padrão, tá bom? Acho que se você já trabalha com o Mendix há um tempo, já conhece esse módulo, é arroz com feijão do Mendix. O módulo OKL, tá bom? Que tá lá no Marketplace. E a gente vai precisar também, gente, de um widget. Vou abrir aqui o Marketplace e esse é o widget. Você vai ter que, o widget, né? Você vai ter que pesquisar aqui SSV Table. Esse carinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na tela. Esse carinha aqui, ó, SSV Table. Esse daqui é um widget que vai receber uma string e vai converter para uma tabela na sua página, tá? E ele é uma dependência do módulo OKL. E o módulo OKL, obviamente, você vai ter que vir aqui em Security e configurar os module roles, tá bom? Eu coloquei tanto o administrador quanto o usuário aqui. Então, tenho aqui admin, né? Admin e usuário aqui também. Eu coloquei como admin também aliás, eu coloquei como user, tá? Disfarce. Coloquei como user o usuário comum. Então, obviamente, baixou o módulo para sua aplicação Mendix, você vai ter que configurar module roles com user roles, sem muito segredo até aqui, tá? Bom, a minha aplicação tá rodando, eu vou mostrar aqui para vocês como que ela tá de momento. Bom, essa é a minha aplicação que tá rodando, tá, gente? Eu tenho aqui uma tela inicial, logo a gente vai colocar coisas aqui, tá? Fiquem tranquilos. Aqui à direita tem um Data Grid 2, que vai me listar todos os registros da entidade Report, tá? Mas logo vocês vão entender por quê. E aqui em Manage Data, eu tenho aqui todos os meus clientes, todos os meus produtos e todas as minhas vendas. Todas as vendas têm um produto, todas as vendas têm um cliente e também todas as vendas têm um usuário ali atrelado a ela, tá? Cada venda tem ali o seu próprio usuário. Toda essa informação aqui a gente vai conseguir extrair via OKL, né, que é mais ou menos o SQL do Mendix, a gente pode assim dizer, e a gente vai começar a brincar com algumas coisas aqui com todas essas informações. Vamos voltar lá para o Studio Pro. Legal. E o que eu vou fazer aqui? Na minha tela inicial, eu vou colocar aqui
um snippet que está no módulo OQL, tá? Se a gente expande aqui, vem aqui em Use Me, vocês vão ver que tem esse snippet aqui. Eu vou clicar e arrastar para cá. E esse snippet permite a gente executar queries OQL para ver o resultado dessas queries, tá? Para que a gente possa ter ali um saborzinho, né? Um gostinho do que a gente vai poder extrair de informação em um Microflow, tá? Assim, a gente executa essas queries OQL em Microflows, mas aqui esse snippet serve para que a gente possa testar anteriormente, essas queries. Vamos rodar isso daqui. Legal. E se eu voltar aqui para a tela inicial, vocês vão ver que agora eu tenho esse campo de texto aqui. E nesse campo de texto eu posso tanto baixar a informação como um arquivo CSV, falei SCV, né? CSV do Excel, ou eu posso visualizar como uma tabela. E aqui eu vou fazer uma query muito simples, tá? Só para exemplificar para vocês como é que funciona. Eu vou colocar aqui select. Eu vou tentar melhorar isso daqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor a query que eu vou fazer. Ó, perfeito. Assim tá ótimo, né? Eu vou fazer aqui uma query bem simples, tá? Select. E aqui eu vou colocar os atributos, tá? Da entidade customer. Então eu vou colocar aqui first name, vírgula, email, vírgula, age, vírgula, não. Esses 3 atributos já tá bom. From, e eu vou ter que pegar de onde esses atributos? Da entidade customer. Então eu vou colocar customer, mas antes do customer eu tenho que colocar aqui, gente, o nome do módulo. Por quê? Uma entidade pode ter o mesmo nome em outro módulo. Então eu tenho que especificar aqui o módulo, que vai ser, no caso, OQL Tutorial, que é o nome do meu módulo. Se eu der um execute, olha que massa, vai aparecer aqui first name, John, e-mail e a idade dele aqui, ó. Então a nossa query OQL está funcionando. Posso colocar um asterisco, né, da mesma forma que a gente faz no SQL? Não pode fazer isso, gente. A gente tem que especificar os atributos que a gente quer, tá? Então não vai funcionar o asterisco aqui. Vamos melhorar isso daqui, vamos tornar essa query um pouco mais interessante. A gente pode colocar uma cláusula where, né? Por exemplo, ó, where, onde, né? A idade seja maior que 25. Se a gente faz isso, então só vai me trazer clientes, né? Aliás, clientes, né? Com a idade maior que 25. Então é esse pessoal aqui, tá bom? A gente pode, inclusive, ordenar por nome, né? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, order by first name ask, do menor para o maior. Então a gente faz isso. David, Elizabeth, Jane, em ordem alfabética, né? Se eu colocar desk, aí vai ser em ordem anti-alfabética, né? Alfabético ao contrário, né? William, Michael, Jennifer, Jane, Elizabeth e David. Então, dessa forma aqui, a gente consegue ordenar os dados, né? Vai ficar bem ordenadinho dessa forma aqui. A gente pode também colocar um limite, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, limit 3, que aí vai me trazer apenas 3 registros, tá? Dá para limitar também quantos registros virão, né? De repente você tem uma entidade muito grande com milhões de registros, é melhor limitar só para ver se realmente aquela query tá fazendo sentido, né? Tá retornando. Agora, gente, a gente vai tornar isso daqui um pouquinho mais complexo, tá? Então eu vou apagar isso daqui, eu vou deixa eu ver, eu vou apagar tudo isso daqui. E a gente vai fazer aqui uma query um pouquinho mais complexa, tá? Eu vou brincar um pouco com os clientes e as vendas, tá? Eu quero contar quantas vendas tem cada cliente. Então, o que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou colocar select e eu vou fazer uma coisa bem interessante. c.firstName as customer from OQL tutorial.customer as c. Eu coloquei select errado aqui, ó. Select. Agora sim, vai me retornar os clientes, né? Onde, ao invés de eu mostrar aqui first name, eu vou mostrar como customer, tá? Da entidade customer SC. Então esse SC vai simplificar para mim de onde que eu estou retornando esse atributo aqui, né? Então vem c.firstName as customer from OQL.customer. Então eu estou simplificando tudo isso daqui nessa letrinha aqui, tá legal? Eu posso também agrupar, vou colocar aqui a group by c.firstName. Opa, executo. Vai ficar ordenado, não vai mudar muita coisa. Agora tá na hora da gente contar as vendas
por cliente. Então, aqui depois do sCustomer, vou colocar vírgula e vou usar uma funçãozinha que chama da count, tá? Count, entre aspas, s.id, tá? Todo registro Mendix tem meio que um atributo interno chamado ID, tá bom? Então, ele obviamente não é, vamos dizer assim, escrevível, né? Não dá pra gente apagar ele, porque sempre que a gente cria um novo objeto, é criado um ID para esse objeto. Então, a gente vai contar quantos IDs, né, tem, quantos objetos eu tenho na entidade Sales. Como que eu faço isso? A entidade Sales, vocês lembram que está associada à entidade Customer? A gente vai fazer aqui um join, tá? No caso aqui, a gente vai fazer um left join muito parecido com o que tem no SQL. Então, vamos dar um Enter aqui, vou colocar left join. Aliás, falta uma coisa aqui, tá, gente? Deixa eu voltar aqui no count SD as total orders. Eu vou dar Enter aqui para ficar um pouco mais organizado, tá? Então, select C first name as customer, count SID as total orders, from OQL customer as C, e aqui eu coloco left join. Então, vou fazer um left join, né? Do customer que está associado à entidade Sales. E aqui, gente, eu até poderia fazer left join on, que da mesma forma que eu faço no SQL, mas a gente está trabalhando com Mendix. E Mendix a gente pode fazer isso de uma forma bem mais simples. O C, que no meu caso é o OQL tutorial.customer, coloca uma barra que tem uma associação OQL tutorial.sale underline customer barra OQL tutorial.sale ss. Então, o que tem nessa linha aqui, gente? Eu estou fazendo left join, aonde a minha entidade customer, né, tem essa associação aqui, OQL tutorial.sale underline customer, e eu tenho finalmente, depois dessa associação, a entidade Sale SS, tá? Com isso daqui, eu já consigo fazer essa query. Eu vou dar um Enter aqui depois do group by, porque eu vou ordenar por total orders desk. Sim, eu posso utilizar esse valor aqui para ordenar de forma do maior para o menor. Fazendo isso, eu vou ter aqui o John, que tem 2 pedidos, e em sequência aqui, eu tenho esses outros aqui, acho que não dá para vocês verem aqui. Agora sim, dá para vocês verem melhor, né? Eu tenho aqui todos os meus clientes e, respectivamente, quantos pedidos eles têm, cada um deles, tá? Pode ver que o John é o que mais tem pedido, né? Então, dessa forma aqui, você consegue fazer essa consulta, tá? E, claro, a gente pode utilizar uma cláusula where, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, where c.firstName igual, por exemplo, aspas simples, Jane. Se eu fizer isso, vai me retornar só a Jane, tá? Então, a gente consegue fazer também cláusula where. Então, esse daqui, gente, é um exemplo bem legal, é um exemplo bem completo para você já começar a brincar com OQL, tá bom? Bom, vamos supor que você brincou aqui, fez a sua query, deu super certo. Como que eu aplico isso no meu projeto? Como que eu aplico isso numa aplicação Mendix? É aí que a gente vai trabalhar no Microflow. Vamos lá para o Studio Pro. E a ideia é a gente alimentar esse Data Grid 2 com um Microflow, tá? Esse Microflow ele já está criado, tá? Já tenho ele na mão aqui, que é esse carinha aqui, ó, o DS Report. É esse Microflow aqui. No momento, eu estou só retornando uma lista vazia, tá? Não tem nada nela. Então, eu vou deletar isso daqui. E aqui dentro, ó, eu vou colocar uma atividade, duplo clique nela. Nessa atividade, eu vou pesquisar OQL. Eu tenho todas essas atividades aqui que vêm lá do módulo OQL, tá? Então, eu vou colocar essa daqui, ó, Execute OQL Statement. Duplo clique. E aqui, eu posso colocar a minha statement. Eu vou editar e eu vou colocar literalmente o que eu tinha escrito lá no nosso exemplo, lá no browser, tá? Que é isso daqui, ó. Select, tal, enfim. A mesma coisa que a gente escreveu lá na nossa página. Eu vou dar um OK. Ele vai retornar uma entidade do tipo report. E detalhe, gente, para isso daqui que a gente está colocando na query, customer, total orders, isso daqui e isso daqui tem que bater com os atributos que está na entidade, senão não vai vir nada, tá bom? Ou provavelmente vai dar um problema. Vou dar um OK. Amount, a gente pode deixar 0. Por quê? A gente pode determinar, assim, uma quantidade de limites a serem retornados, tá? Pode ser 5, 10, 20, 10 mil. Se você colocar 0, vai vir tudo, tá? Então não tem que se preocupar com isso. Offset, que é a partir de qual registro vai retornar. Eu vou colocar o 0, tá? E Preserve Parameters, vamos colocar True. Por quê? A gente ainda vai
brincar um pouco com isso, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos deixar como true e ele vai retornar uma lista, né? Report list. E dá um OK. Legal. Ctrl S para salvar. Vamos rodar isso daqui, gente. Vamos ver se aquele nosso Data Grid 2 está sendo alimentado com essa lista de objetos que está retornando da nossa OQL Statement. Vamos lá. Olha aqui, gente, ó, retornou e muito bom. Está retornando exatamente os mesmos valores que estava retornando para a gente antes, né? Quando a gente estava fazendo por aqui, né? Por esse espacinho aqui. Agora vamos brincar um pouco com parâmetros, gente. Bom, e aqui eu vou incluir um parâmetro. Tá? Um parâmetro para a gente colocar na statement, né, que a gente colocou aqui. E é bem simples, viu, gente? E isso daqui facilita bastante quando você está construindo a sua statement dentro de um Microflow. Vamos colocar aqui uma atividade, duplo clique, pesquisamos OQL e a gente vem nessa opção aqui, ó, Add String Parameter. Claro, você pode colocar um valor inteiro, decimal, de data e hora, booleano, até mesmo um objeto. Tá, mas eu vou colocar aqui uma string. O nome da string vai ser name, que vai ser o nome do parâmetro, e o valor que a gente vai dar para aquele parâmetro. Eu vou colocar aqui John, vou dar um OK, e vou dar um outro OK, tá? Então dessa forma a gente vai meio que incluir na memória um parâmetro. E como que eu faço para incluir esse parâmetro, né, na minha statement? Duplo clique, eu vou editar aqui a statement, e aqui depois do left join, né, vou dar um enter e vou colocar uma cláusula where, né, cláusula where, onde o c.firstName é igual cifrão name, que é o nome do parâmetro que eu criei lá, tá? Isso daqui, gente, simplifica bastante na hora de você montar a sua statement, tá? Óbvio que aqui no valor que a gente dá para esse parâmetro, pode ser o valor de um atributo, uma enumeration, que seja, tá? Vamos dar um OK, Ctrl S e vamos rodar isso aqui. Aí, ó, rodou a nossa nova query e tá aqui, ó, somente o John, onde ele tem 2 pedidos. Muito bom, gente. Então isso daqui é um tutorial bem básico de como você pode começar com o OQL. Vou colocar também na descrição do vídeo a documentação do OQL para você criar ali mais alguns exemplos, né, com mais detalhes ali de como você pode criar statements, né, queries ainda mais complexas do que a gente fez aqui. E gente, OQL é uma mão na roda caso você esteja fazendo queries complexas no Mendix e até mesmo pode melhorar a performance das queries, tá? Então OQL é uma coisa que você precisa estudar se você quer se tornar um desenvolvedor Mendix diferenciado. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero mesmo que tenham gostado. Dúvidas e sugestões de vídeos nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.